Oi, bom dia. Nós vamos fazer a correção da nossa prova que vocês fizeram ali a semana passada, tá? Então, vamos lá, vamos começar. A primeira questão da prova, ela fala assim: o gráfico da função f de x igual mx mais n, ele passa pelos pontos -1, 3 e 2, 7, tá? Ele quer saber qual é o valor de m. Lembramos que o m é o coeficiente angular da nossa reta, ok? Então, como que nós vamos fazer para encontrar esse coeficiente angular? Nós sabemos que essa daqui é a nossa base da função de primeiro grau. Ele nos dá 2 pontos, esses 2 pontos pertencem à mesma reta, tá? Então, eu posso resolver essa questão de duas formas. A primeira forma é do sistema. Pelo sistema. Como que eu vou fazer através do sistema? Eu vou pegar cada um desses pontos aqui, substituir na função, tá? E achar aqui cada um dos valores de m e de n. Então, vamos lá. Montando o nosso sistema, primeiro pegando o ponto -1, 3. Então, olha, quando x é -1, o y é 3. Então, 3 é igual a m vezes -1 mais n. Quando eu uso o ponto aqui, ó, 2, 7, eu tenho, quando o x é 2, o y é 7. Então, 7 é igual a m vezes 2 mais n, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o n nas duas expressões. Olha, eu vou fazer assim: n é igual a 3 mais m, e na outra eu vou fazer n é igual a 7 menos 2m. Bom, se o n é o coeficiente linear, é o mesmo nas duas expressões, lógico, porque os dois pontos passam pela mesma reta, então eu posso igualar essa expressão e essa daqui, ó. N é igual a n, então eu tenho que 3 mais m é igual a 7 menos 2m. Isolando o m, eu vou ter m mais 2m é igual a 7 menos 3. Somando 3m é igual a 7 menos 3, 4. M é igual a 4 terços. Este aqui é o coeficiente angular que ele está pedindo. A outra forma que eu posso achar é pela tangente. Olha, ou tangente. Como que eu calculo a tangente? Olha, tangente é delta y sobre delta x, que também é o coeficiente angular. Então, vamos lá. Coeficiente angular igual. Se é o delta y, eu vou fazer o quê? Vou pegar os valores de y aqui de cada um dos pontos. Vou fazer 7 menos 3, dividido pelo delta x. O valor de x de cada um deles aqui, ó. 2 menos 1. Então, eu vou ter 4 sobre 3, que 2 menos 1, 2 mais 1, 3. Aqui, achei, obtive o mesmo resultado, ok? Agora, a segunda questão. A segunda questão, ele pede o zero da função y igual 5x mais 2.
Bom, o zero da função é o ponto onde a reta corta o eixo X, tá? Então, nesse ponto, eu sei que o y é igual a zero. Então, nós vamos substituir em y zero e isolar o x. Então, eu vou ter 0 é igual a 5x mais 2. 5x é igual a menos 2. Olha, joguei o menos 2 para o outro lado. O x é igual a menos 2 quinto, tá? Então, eu tenho que quando o x é menos 2 quintos, o y é 0. Esse aqui é meu ponto, esse daqui é o valor do zero da função que está sendo pedido. A próxima questão, a questão 3, ele fala o seguinte: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, tá? No qual a quantidade de combustível do tanque é indicada no eixo Y e a distância percorrida é indicada no eixo X. Então, nós temos esta representação aqui, ó. X e Y, eu tenho aqui 50, tá? O ponto 0,50, o carro está parado e o tanque está cheio. Depois o carro andou 500 metros e o tanque está vazio, então eu tenho 500 x 0y, tá? Então, este gráfico aqui mostra esta trajetória aqui da reta, tá? Então, olha, é uma reta que indica a distância percorrida e os litros consumidos, tá? Então, olha, o que eu tenho aqui? Ele me fornece os pontos 0,50 e 500, 0. Ele pergunta qual a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Então, ele quer a equação desta reta. Então, olha, lembrando, o formato da equação da reta é esse aqui, y é igual a x mais b. Eu vou substituir cada um desses pontos nessa expressão, montando um sisteminha, tá? Então, vamos lá montar o nosso sistema para podermos encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, olha, quando o y é 0, eu tenho B, Quando o x é 0, o meu y é 50. Tá? E quando o meu y é 0, ou seja, acabou o combustível, eu tenho 500 quilômetros rodados no X, tá? Agora, olha, observe, A vezes 0 é 0. Então, aqui, nessa expressão, já me dá direto o valor de B, que é 50 litros. Ou seja, quando o X é 0, o Y é igual a B, tá? Então, ó, x 0, y é igual a b, tá? Achamos aqui o valor do coeficiente linear.
Aí eu vou fazer o quê? Eu vou substituir esse valor na outra expressão. Então, olha, eu tenho 0 é igual 500A mais o 50. Isolando o A, eu vou ter 500A igual a menos 50. O A é igual a menos 50 dividido por 500. Então, veja, eu vou simplificar aqui, dividindo por 50 os dois valores. Eu vou ter 50 por 50, eu vou ter menos 1 sobre 500 por 50, eu vou ter 10. Achei o meu coeficiente angular. Agora, eu vou substituir e escrever a função que relaciona aqui a distância percorrida com os quilômetros, combustível utilizado. Então, olha, eu tenho menos 1/10 vezes x mais 50. Aqui, y é igual a menos x sobre 10 mais 50, ok? Então, essa daqui é a nossa função que relaciona a quantidade de combustível com a distância percorrida do automóvel. Aqui na nossa questão 4, eu tenho que, na questão 4, ele demonstra o gráfico e pede que a gente identifique quem são os zero da função, certo? Ele pede o vértice e o ponto onde a parábola corta o eixo Y, tá? Então, vamos lá. O gráfico é este daqui, ó. Nós temos ali este gráfico. Tá? Então, aqui nós temos marcado aqui o ponto 0,3. Eu tenho o ponto 1,0. Eu tenho o ponto 2 menos 1 e o ponto 3, 0. Então, a minha parábola faz isso aqui. Esse daqui é o nosso gráfico que está na prova, tá? Então, olha, olhando para ele, nós já identificamos os zeros da função são os pontos onde corta o eixo X. Então, aqui eu tenho o ponto 1, 0 e 3, 0. Depois, o meu vértice. O vértice é um ponto onde a parábola muda de direção. Então, o meu vértice é o ponto 2 menos 1. E o ponto onde ela corta o eixo Y está aqui, é o meu ponto 0,3. Ok? Esse daqui são os pontos que eles estão pedindo aqui para vocês, tá? Depois aqui, outra questão 5. A questão 5 também trata de uma parábola. Então, vamos lá. Questão 5. Ele quer a função que representa a parábola descrita no gráfico, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o gráfico Y, eixo X,
tá? Ele mostra aqui. Menos 3, 0. Depois, menos 1. Menos 4. Depois, menos 3. Desculpa, 0, menos 3. E depois o ponto aqui, 1, 0. Tá? Então, a nossa parábola faz este trajeto aqui. Então, aqui ele tá me dando 4 pontos importantes, mas eu vou usar aqui para encontrar a função apenas 3. Qual é o primeiro ponto que me interessa aqui, ó? Esse aqui, ó, onde a parábola corta o eixo y. Então, olha, o ponto 0, menos 3. Por quê? Olha, vamos substituir na nossa função, ó, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Quando x é 0, o que acontece? O y é igual a c. Então, olha, este ponto aqui, ó, ele me dá o valor do coeficiente c. Porque, olha, a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais... Vamos lá. Mais c. Eu tenho que o y aqui é menos 3. Certo? Então, c é igual a menos 3. Agora, se eu já tenho o c, eu vou usar os zeros da função, olha, para montar o sistema e achar o valor de A e valor de B para poder montar a minha equação. Olha, o primeiro ponto dos zeros, os zeros da função aqui são menos 3, 0 e 1, 0. Então, agora nós vamos substituir na nossa funçãozinha ali, ó. Quando eu tenho 0 é igual a vezes menos 3 ao quadrado mais b vezes menos 3 menos 3, tá? Que é o c que tá lá. Depois, usando outro ponto, 0 igual a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 menos 3, que é o c que eu já tinha identificado aqui, tá? Então, vamos arrumar aqui esse nosso sistema. Olha, 0 é igual a 9a menos 3b menos 3. 0 é igual a A, porque 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? Mais 1 vezes b menos 3, tá? Então, agora eu vou isolar uma das letras nessa expressão aqui e depois substituir na outra. Então, eu vou fazer assim, ó. A é igual a 3, que eu tô passando para o outro lado, menos o B, que também passei para o outro lado. Agora, eu vou substituir, ó. 0 igual a 9 vezes o valor de A, 3 menos B, menos 3B, menos 3. 0 é igual a 9 vezes 3, 27. 9 menos B, menos 9B. Menos 3B, menos 3. Agora, veja, aqui eu tenho menos 12. Que eu vou passar para o outro lado para deixar positivo. Então, olha, aqui é menos 12, B, vou passar para lá.
positivo, 12b é igual 27 menos 3, 24. B é igual 24 dividido por 12. Eu tenho que o B é 2. Olha, eu já tinha o valor de C, achei o valor de B, agora eu vou substituir esse B aqui e achar o valor de A. A é igual 3 menos 2. O A é igual a 1. Agora eu tenho todos os meus coeficientes, não é? Todos os valores. Eu vou substituir e encontrar a minha função. Olha, y é igual 1 vezes x. Então, ó, x ao quadrado mais o b é 2. 2x e o c menos 3, menos 3. Encontramos a nossa função, ok? Vamos agora para a questão 6. Questão 6. A questão 6, ela pede o ponto de intersecção da parábola da função f de x é igual 2x ao quadrado menos 3x mais 1 com o eixo das abscissas. Ora, a intersecção com o eixo das abscissas é o ponto onde a parábola corta o eixo x, ou seja, as raízes da função. Se são as raízes, eu vou aplicar Bhaskara e achar quais são os pontos de intersecção. Então, vamos lá. Quais são os pontos de intersecção? Vamos lá. Eu sei que A é igual a 2, B igual a menos 3 e o C igual a 1. Então, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 3 ao quadrado menos 4 que multiplica 2 que multiplica 1. Delta é igual a 9 menos 8. O delta é igual a 1. Bom, quem é o x? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes a, tá? Então, x é igual a menos 3, mais ou menos a raiz, o delta é 1, raiz de 1 é o próprio 1, sobre 2 vezes a, que é 2, 2 vezes 2. Então, eu vou ter aqui x igual a 3, mais ou menos 1 sobre 4. O que significa que eu vou encontrar dois valores de x, por consequência, eu vou achar 2 pontos. Eu vou ter x' é igual a 3 mais 1 dividido por 4. 4 por 4, vou ter 1. Logo, o primeiro ponto é 1x, 0y. Lembrando que quando corta o eixo x, o y é 0. Então, tá aqui, y 0. X, duas linhas, é igual a 3 menos 1 dividido por 4. 2 sobre 4 é igual a meio. Então, o outro ponto é meio e 0. Ok? Então, esses são os dois pontos onde essa parábola corta o eixo x, o eixo das abscissas. A questão 7. A questão 7, ela quer que você identifique qual é a afirmativa correta. Então, aqui, ó,
ele fala assim, que tem uma função, né, de R em R, tá? Ou seja, uma função dos números reais em números reais, cuja lei de formação é f de x é igual a elevado a x, em que a é maior do que 1. Opa, é um número positivo diferente de 1, desculpa. A é positivo, ou seja, maior que 0, e A é diferente de 1. Isso é uma condição para que a função seja uma função exponencial, tá? Eu preciso que o A seja maior do que 0 e diferente de 1, ok? Então, olha, eu tenho na primeira afirmação, ele diz que a função é crescente se A for positivo, ou seja, maior que 0. Não necessariamente, ok? Então, isso não é correto, porque para ser crescente, o A não tem que ser só maior que 0, ele tem que ser maior que 1, tá? Porque se ele for menor do que 1, entre 0 e 1, ele vai ser um número fracionário. Então, se ela for número fracionário, ela será decrescente. Então, só o fato do A ser positivo não garante que a função seja crescente. No item 2, ele fala que se x é igual a 0, então o f de x, ou seja, o y, é igual a 1. Correto, olha, porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Perfeito. Então, aqui essa afirmação está correta, ela é verdadeira. E a terceira, ela diz que esta é uma função exponencial. Exponencial, perfeitamente. Como eu disse no começo, é o fato dela ter uma função com uma base elevado ao elemento x, ou seja, a variável está no expoente, ela indica que é uma função exponencial, desde que o A seja maior do que 0 e diferente de 1, que é a afirmação que ele está sendo feita. Então, aqui a única alternativa falsa é a primeira afirmação, tá? A questão 8. A questão 8, ele dá uma função exponencial, f de x é igual a 2 elevado a x mais 3 mais 10, tá? E ele quer saber qual é o valor de x, tá? Quer saber o valor de x para que a função de x seja igual a 42. Então, nós vamos substituir em f de x 42 e vamos achar aqui o nosso resultado. Então, olha, 42 é igual a 2 elevado a x mais 3 mais 10, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho 10. Então, eu preciso que este valor aqui resulte em 32, não é? 32 mais 10 dá 42. Então, eu vou fazer isso aqui do ladinho, ó. 32 igual 2 elevado a x mais 3. Tá? Eu vou fatorar o 32 aqui do lado. Olha, 32 por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2.
por 2 dá 1, tá? Olha, o 2 se repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, olha, 2 elevado a 5 é igual a 2 elevado a x mais 3. Como eu tenho aqui a mesma base, eu vou abandonar a base e vou trabalhar só com os expoentes. Então, olha, 5 é igual a x mais 3. X igual a 5 menos 3. X é igual a 2. Tá? Vamos ver se é verdade? Olha, 42 igual 2 elevado a 2 mais 3 mais 10. 42 é igual 2 elevado a 5 mais 10. 2 elevado a 5 a gente já viu que é 32. 32 mais 10, 42. Ok? Então, a resposta é x igual a 2, tá? Agora aqui, ó, a questão 9. A questão 9, faz umas afirmações e ele quer que você diga qual é a afirmação verdadeira quanto à função logarítmica. Primeira, ela diz que o domínio da função logarítmica é o conjunto dos números reais. Domínio da função logarítmica é os números reais. Está certo, é verdadeiro. Depois, falso, não necessariamente seja, Depois, ele diz assim, a segunda, então a primeira afirmação está correta, não é necessariamente os números reais. Depois, a função logarítmica é crescente quando a base é maior que 1. A função logarítmica A função logarítmica é crescente quando a base é maior que 1. Perfeito. Exatamente como acontece com a função exponencial, tá? Ela vai ser crescente quando o valor da base for maior que 0, só que, lembrando, a logaritma ela pode ser maior que 1. Na função exponencial, ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1, ok? Então, a base da função logarítmica tem que ser maior do que 1. Agora, aqui, a terceira. Então, aqui, ó, essa afirmação é verdadeira. A terceira afirmação, ele diz que a função logarítmica é decrescente quando a base é negativa.
A resposta aqui, essa afirmação é falsa. Ela não vai ser decrescente porque a base é negativa. Então, a única afirmação correta aqui é a segunda. A função logarítmica é crescente quando a base é maior do que 1, tá? E a questão 10 e última, ela pede para que se determine, ele fala assim, determinada cidade, o número de nascimentos no decorrer dos anos está sempre crescendo. Para compreender melhor essa relação, os matemáticos modelaram uma função que dá a expectativa da quantidade que crianças vão nascer para um determinado ano. Então, ele dá a função dessa forma aqui, ó. Número de nascimentos em função do tempo é igual a 900 vezes log de 2, log de t menos 1999 elevado à terceira na base 2, em que t é maior de 1999. De acordo com essa afirmação, supondo que o comportamento seja exatamente preciso, nascerão 1.400 crianças em que ano? Então, em que ano vão nascer essas 1.400 crianças? Então, olha, eu tenho aqui 5.400 crianças é igual a 900 vezes log na base 2 de t menos 1999 a terceira. Eu tenho aqui 5.400 dividido por 900 é igual log na base 2 de t menos 1999 elevado à terceira. Aqui, 5.400 dividido por 900, eu vou ter 6. Log na base 2 de t menos 1999 elevado à terceira. Então, eu sei que aqui, olha, eu vou ter 2 elevado à sexta é igual a t menos 1999 perdão. Isso, 2 elevado à sexta, tá certo, igual a t menos 1999 elevado à terceira. Eu vou elevar os dois lados à terceira. Gente, só um minutinho. Eu vou ter que parar aqui um minuto que eu tenho uma coisinha. Peraí, só um minuto, perdão. Continua.